Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Rinaldo e hoje nós vamos estudar os vírus, as características gerais dos vírus. Bom, vamos lá. A palavra vírus significa veneno, toxina, porque quando os cientistas descobriram a existência dos vírus, descobriram por métodos de filtração de substâncias. Por exemplo, os agricultores, os plantadores, percebiam que quando algumas plantas ficavam doentes e não sabiam por quê, e começaram a investigar a respeito, eles faziam maceração daquelas folhas e virava como se fosse uma substância pastosa. E esse líquido, quando era borrifado em plantas saudáveis, as plantas saudáveis também ficavam doentes. E aí eles perceberam eles tiraram a conclusão de que provavelmente naquele macerado tinha uma espécie de veneno, não é? Que era invisível a olho nu. E aí veio a palavra vírus. Os vírus só foram observados fisicamente depois da descoberta do microscópio eletrônico, aquele microscópio que aumenta, né, milhares de vezes o objeto em observação. Naquele microscópio normal, convencional, vocês não conseguem ver os vírus, porque os vírus são estruturas muito, mas muito pequenas mesmo. E só podem ser visualizadas através do microscópio eletrônico. Por volta de 1930, 1935, inventaram o primeiro microscópio eletrônico, então foi possível observar que aquele veneno que causava doenças nas plantas, na verdade eram partículas físicas, e essas partículas então, né, ficou consagrada pelo nome vírus, tá bom? Bem, os vírus se diferenciam de outros seres vivos, principalmente porque eles são seres acelulares. Quer dizer o quê? Que eles não são formados por células, eles não têm estrutura celular. Por isso, então, que os vírus são uma exceção à teoria celular. O que diz a teoria celular? Diz que todos os seres vivos são formados por células, exceto os vírus, porque os vírus são acelulares, não são formados por células, tudo bem? Bom, se eles não são formados por célula, do que o vírus é formado? Bom, podemos dizer o seguinte, que a maioria dos vírus são formados por uma capa de proteína, onde tem um material genético dentro dessa capa de proteína. Mas vamos ver rapidamente como que é a estrutura do vírus se não são células. Olha aqui, aqui eu desenhei um vírus bem genérico, e a estrutura do vírus básica é essa daqui, tá bom? Por exemplo, os vírus apresentam, né, nem todos, alguns apresentam um envelope externo, tá? Esse envelope externo, ele é formado por lipídios e proteínas, mas nem todos os vírus apresentam esse envelope externo. Esse envelope externo vem das células que os vírus parasitaram, tá bom? Porque todos os vírus precisam parasitar a célula. E esse envelope, quando o vírus é liberado da célula que ele parasitou, ele leva junto um pedaço dessa membrana celular da célula parasitada. E aí leva junto e fica esse envelope aqui formado por lipídios e proteínas. Mas como eu disse, nem todos os vírus apresentam esse envelope, tá? Mas todos os vírus apresentam o quê? Uma capa de proteína, tá? Essa capa de proteína nós chamamos de capsídio, tá bom? E cada bolinha dessa que vocês estão vendo aqui é uma proteína que nós chamamos de capsômero, tá bom? Como se fosse um colar de pérolas, né? O colar de pérolas todo é o capsídio e cada bolinha seria uma proteína chamada de capsômero. E dentro desse capsídio, dessa camada de proteína, tem um material genético do vírus, que pode ser RNA, ácido ribonucleico, ou DNA. A maioria dos vírus ou apresenta RNA ou apresenta DNA. Existe uma exceção, que é o caso do citomegalovírus, que apresenta os dois, tanto o RNA como o DNA, mas é uma exceção. No geral, os vírus apresentam ou DNA ou RNA, tudo bem? Por exemplo, o vírus do sarampo, o vírus da hepatite B, eles são formados, por exemplo, por DNA. Agora,
o vírus da gripe, o novo coronavírus, né? O vírus da AIDS, todos eles são formados por RNA. Tudo bem? Então vamos lá. Os vírus apresentam essa capa de proteína chamada de capsídeo, mais um material genético que pode ser DNA ou RNA. E os dois juntos, capsídeo mais material genético, nós chamamos de nucleocapsídeo, tá bom? Nucleocapsídeo. E aí, como eu falei, alguns vírus apresentam esse envelope, né? Ou seja, alguns vírus são envelopados, outros vírus não são envelopados, né? No caso, por exemplo, do novo coronavírus, ele é um vírus envelopado, tem essa capa de lipídios e proteínas aqui externamente. O vírus da AIDS também é um vírus envelopado também, tá bom? E inserida aí nesse envelope, né, de lipídios e proteínas, nesse envelope, existe o quê? Glicoproteínas inseridas. Ou seja, o que é uma glicoproteína? É uma proteína junto com um açúcar, tá? Um carboidrato. Está inserido. E cada vírus apresenta um tipo, né, ou alguns tipos de glicoproteínas característico daquele vírus, tá bom? Por exemplo, o novo coronavírus apresenta aqui, né, essas glicoproteínas aqui na forma de uma coroa, daí que vem o nome, coronavírus, porque existem no caso do novo coronavírus, glicoproteínas na forma de espículas, né, espinhos. E um espinho conhecido é a proteína, né, proteína S, né, de spike. Spike vem do inglês, significa espícula. E é essa proteína que contribui, né, para a reação imunológica. Quando o vírus entra em contato com o nosso corpo, o nosso organismo, o sistema imunológico, reconhece essa proteína, né, que vem do coronavírus e começa então a desencadear uma resposta imunológica contra aquele vírus específico, tudo bem? Mas, por exemplo, o vírus da AIDS tem outro tipo de glicoproteína, né? Não tem a proteína S. E, por exemplo, o vírus da gripe tem aqui, né, além dessas glicoproteínas, tem também outras proteínas aqui assim, ó, o vírus da gripe, né? É uma proteína que se chama H, que vem de hemaglutinina, e outra proteína N, né? Que na verdade é uma proteína, que na verdade vem de neuraminidase. E aí existem vários tipos de Hs de hemaglutinina e vários tipos de neuraminidase, tá? E daí vem os nomes desses vírus, H1N1, ó, H1N1, H5N2, aí tem vários tipos, né, dessas proteínas aqui. Daí que vem esses nomes, dessas estruturas que tem no envelope dos vírus, tá? E são essas proteínas, como eu estava dizendo, que desencadeiam a resposta imunológica no organismo que está sendo parasitado pelo vírus, né? Cada vírus apresenta uma glicoproteína, né? Proteínas específicas, de forma que quando o organismo entra em contato com aquele vírus, ele desencadeia uma reação imunológica contra aquele vírus, não contra o outro, e passa a produzir anticorpos específicos só para aquele vírus, né? Tá? Então, essa é a estrutura geral dos vírus, tudo bem? Agora, os vírus têm vários formatos também, tá? Tem vírus que é assim, tem vírus, por exemplo, que tem a forma de balãozinho, né? Assim, ó. Tem vírus, por exemplo, o vírus do Ebola, que ele é bem compridinho assim, ó, parece um verme, né? Assim, microscópico, né? O vírus do Ebola é assim, ou seja, tem vários formatos. Inclusive tem um vírus que tem um formato bem interessante, que é esse aqui, ó, parece até um ET, né? Que se chama bacteriófago. Tá? Por que bacteriófago? Fago significa comer. Comer o quê? Bactéria. Isso mesmo. Tem vírus que atacam bactérias, que parasitam bactérias. Esses vírus que parasitam bactérias são chamados de bacteriófagos, né? E é interessante, ó, porque ele tem vários aqui, né? Tem as mesmas estruturas que tem outros vírus, né? Tem aquela capa de proteína, chamada de capsídeo, junto com o material genético, e aí forma uma cabeça, no caso do bacteriófago. Tem uma cauda e tem fibras, tá? Fibras também de proteínas que auxiliam esse bacteriófago, né, grudar na bactéria e ali injetar o material genético dos vírus, do bacteriófago dentro da bactéria. Tudo bem, pessoal? Bem, então essa é a estrutura geral dos vírus de uma forma geral, tudo bem? Então, os vírus não são formados por células,
E eles, uma característica também que é bem interessante, que eles não têm metabolismo próprio, ou seja, eles não conseguem se reproduzir sozinho. Se ele está num ambiente ali, ele não consegue se reproduzir. Então eles não têm metabolismo próprio. Por isso que eles são considerados, todos os vírus, parasitas intracelulares, ou seja, dentro das células, obrigatórios. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? Porque eles não têm metabolismo próprio, então eles precisam invadir uma célula, parasitar uma célula, tomar de conta de toda a ferramenta celular e fazer com que a célula trabalhe para os vírus. Os vírus são como se fossem piratas da célula. Eles invadem as células, saqueiam todos os seus nutrientes e material genético e faz a célula trabalhar para o vírus. Tá bom? Por isso que eles são considerados piratas das células. E aí as células entram como se fosse uma espécie de transe, as células viram como se fossem zumbis, e as células, ao invés de produzir material para elas, elas passam a produzir, né, trabalhar produzindo partículas virais, né, passa a replicar o material genético do vírus, o vírus começa a se reproduzir dentro da célula, e ali vai se reproduzindo, matando as células, tudo bem? Então os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. E todos eles são agentes infecciosos, ou seja, causam doenças, tudo bem? Causam doenças. E uma das doenças mais conhecidas é a AIDS, né? Causada pelo vírus HIV, tem a gripe também, tem a Covid-19, que agora é uma pandemia, né? O que é uma pandemia? É uma epidemia que está espalhada por todos os continentes. A AIDS também é uma pandemia, porque ela está espalhada por todos os continentes, né? A gripe também, mas tem vírus que ficam só confinados em um lugar, aí é uma epidemia, né? E tem vírus que está, né, que só surge naquele lugar e não sai dali, que seriam as endemias, né? Agora as pandemias, que nós estamos vivendo agora, a pandemia do novo coronavírus, o novo coronavírus, então, ele é parecido com isso aqui, é um vírus de RNA, e ele causa uma doença chamada de Covid-19, que está causando essa pandemia terrível aí. Tudo bem, pessoal? Então essas são as características gerais dos vírus. Notem que os vírus, né, eles são tão simples, eles não são formados por células. Tanto é que alguns cientistas não consideram os vírus como seres vivos, porque eles não são formados por células. Mas a maioria dos cientistas consideram os vírus seres vivos, porque os vírus têm características de seres vivos quando eles parasitam as células. Fora não. Fora eles são como se fossem cristais, mas quando eles invadem a célula, eles passam a apresentar características de seres vivos. Por exemplo, os vírus se reproduzem. Reprodução é a característica do ser vivo, né? Os vírus têm um material genético, né, DNA ou RNA, geralmente. Então, todos os seres vivos apresentam esse material genético. Os vírus, né, e esse material genético do vírus é igual aos outros, é igual dos outros seres vivos. O código é um código genético universal, que também está presente nos vírus, né? Além disso, os vírus sofrem mutações e eles evoluem, né? Mutação genética só ocorre nos seres vivos, e os vírus evoluem, eles passam por um processo de evolução, que é uma das características também dos seres vivos. Ou seja, apesar de eles não terem todas as características presentes nos outros seres vivos, algumas características eles apresentam. Então a maioria considera sim os vírus como seres vivos. Mas ainda existe essa polêmica ainda, tá? Se eles são seres vivos ou não, tudo bem? O interessante é que como os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, né? Eles precisam parasitar a célula para poder reproduzir o seu material genético, nós podemos fazer uma analogia com os vírus dos computadores, né? Que tem os vírus lá, o vírus do computador é um programa, é um software que invade o computador, que é um hardware, né? Podemos fazer uma analogia, não são a mesma coisa, mas nós podemos fazer uma analogia. Os vírus, né, são como se fosse o quê? O software, um programa genético que invade as células, que seriam o quê? O computador, o hardware. E o vírus, então, injeta o seu software na célula, que o software do vírus é um material genético, e faz ali o hardware, no caso a célula, trabalhar para ele. Tá bom? Então podemos fazer essa analogia com os computadores, embora sejam entidades diferentes. Né? Os vírus são seres vivos e os softwares são programas de computadores, tudo bem? Então essas são as características gerais dos vírus, tudo bem? Bom, aí falando de outros tipos de vírus, né?
a reprodução dos vírus ela foi melhor entendida depois que passaram a se estudar os bacteriófagos, né? Aqueles vírus que invadem as bactérias, que parasitam as bactérias, né? E é interessante que, eu vou até apagar aqui, ó, para mostrar para vocês como que esses vírus se reproduzem, tá? Vou até apagar aqui, né? E desenhar aqui como que esses bacteriófagos, né, esses vírus se reproduzem. Então eu vou até apagar aqui, ó, tá bem? Para ter mais espaço, né? Bom, aqui tem um bacteriófago, tá? E ele encontra uma bactéria, tá? Aqui, um bacteriófago, e ele encontra uma bactéria. Tudo bem? E aí, quando ele encontra uma bactéria, ele se aproxima dessa bactéria, essa bactéria também tem seu material genético ali, ó. E esse bacteriófago, então, ele chega perto dessa bactéria, né? Ele gruda nessa bactéria e injeta o material genético dele aqui dentro. Tudo bem? Aqui o material genético do bacteriófago, que estava aqui, ó, tá? Ele só injeta, na maioria das vezes, ele só injeta o material genético, a cabeça fica do lado de fora, tá? E aí, esse material genético fica aqui dentro, passa a ficar dentro da bactéria. Aí o que acontece, né? Depois disso, esse material genético passa do bacteriófago passa a comandar a bactéria, tá? Esse DNA da bactéria, do cromossomo da bactéria, para de funcionar e, né, para de funcionar para ele, né? E aí o código genético do vírus passa a tomar de conta da célula, passa a comandar essa bactéria, tá? E aí, o que acontece? Essa bactéria, então, passa a produzir, né, ao invés de produzir proteína de bactéria, passa a produzir proteínas do capsídeo, né, da cabeça do vírus, das fibras, ó, das fibras, da cauda, né? E aí, e o DNA do vírus, né, também se reproduzindo, ó, o DNA do vírus se reproduzindo, tudo bem? Aqui dentro. E aí, a bactéria passa a produzir esses vírus, tá bom? E aí o que acontece? Esse vírus aqui, nessa bactéria, né, esses vírus aqui, essas partes virais, eles começam a ser montadas, tá? Aqui, ó, vou até desenhar aqui, ó, começam a ser montadas, tudo bom? E começam a aparecer já bacteriófagos montadinhos dentro das bactérias, dessa bactéria parasitada, ó. Chega uma hora que tem tanto bacteriófago ali dentro que essa bactéria estoura. Os bacteriófagos, eles saem dessa bactéria que acabou de morrer e começam ali, né, a caçar outras bactérias para poder parasitar, vai caçar outra bactéria. Esse ciclo aqui, de que o bacteriófago encontra a bactéria, insere o seu material genético, a bactéria passa a trabalhar para os vírus, reproduzindo novos vírus, e aí a bactéria morre depois, é chamado de ciclo lítico, porque é bem rápido. A bactéria invade, se reproduz dentro dessas bactérias, né? O bacteriófago invade, se reproduz dentro das bactérias, e essas bactérias aqui acabam morrendo, e os vírus novos, recentemente produzidos, passam a caçar outras bactérias para poder parasitar. Então é chamado de ciclo lítico. Lítico significa destruir, né? Quebrar a bactéria, tudo bem? Mas aí não é só isso, não existe só o ciclo lítico. Tem vez que acontece o quê? O vírus, né, o bacteriófago, entra na bactéria, tá? Que é a bactéria aqui, ó. O vírus entra aqui, né? Ele injeta o seu material genético, e aí, o que acontece? Ao invés de ficar, né, de começar a se reproduzir rapidamente, o material genético do bacteriófago se insere no material genético da bactéria. E aí fica aqui grudado no material genético da bactéria. Ele fica inserido no material genético da bactéria. Ou seja, ao invés de já começar a se reproduzir rapidamente, ele fica ali caladinho, uma forma latente, ele entra na bactéria, injeta o seu material genético, e o material genético
gruda no material genético da bactéria e fica ali. Quando encontra condições favoráveis, né, o que acontece? Como a bactéria acaba incorporando o DNA, né, do bacteriófago, o que acontece? Quando essa bactéria vai se reproduzir, quando ela vai se reproduzir, ó, uma bactéria, né, forma duas, né? Aqui, ó, uma bactéria forma duas bactérias. Também a bactéria vai multiplicar o seu material genético, mas também vai multiplicar o material genético do bacteriófago. E aí essa bactéria forma duas, essas duas formam mais duas, e aí se multiplica. Quanto mais bactéria, mais DNA do bacteriófago vai ter, né? Ou seja, vai multiplicando ali o material genético do bacteriófago, tá? E aí, quando tem condições favoráveis, o que acontece? Esse vírus entra novamente, né, no ciclo lítico e começa a se reproduzir rapidamente, tá? Esse ciclo aqui que o bacteriófago entra, fica caladinho ali, insere o material genético e fica ali sem se reproduzir ali, né? É chamado de ciclo lisogênico, tá? Lisogênico, tá? Então tem um ciclo lítico, no qual a bactéria já invade o bacteriófago invade a bactéria, já começa a se reproduzir, tomar de conta da bactéria, e aí destrói a bactéria, invade outra e assim por diante. É um ciclo lítico. Só que quando esse vírus, esse bacteriófago, invade a bactéria, fica caladinho, insere seu material genético, e a bactéria vai se reproduzindo ali, reproduzindo os novos vírus, é um ciclo lisogênico, tá? Então tem hora que esse vírus está no ciclo lítico e esse que está no ciclo lisogênico, tudo bem? Isso aí é interessante porque, na verdade, acontece com a maioria dos vírus, né? Os vírus entram na célula, saqueiam seus nutrientes e faz com que a célula passe a trabalhar para os vírus, causando doenças. Então, se vocês olharem aí, os vírus são totalmente dependentes das células para poderem se reproduzir, causando doenças, tá? Mas os seres humanos usam essa característica do vírus, tá? Para o seu benefício próprio. Por exemplo, tem um vírus chamado de baculovírus que o ser humano usa essa capacidade de destruir as células dos vírus para destruir, por exemplo, a lagarta da soja. Tá? Então os vírus são utilizados na agricultura para destruir pragas. Tá? Os vírus também são usados também como vetores de genes, de material genético, transportar gene DNA de uma célula para outra, né? Isso se chama terapia gênica. Então os vírus são usados como vetores de genes também, tá? Além disso, os vírus são utilizados para produzir vacinas, né? Você pode pegar um vírus, enfraquecê-lo ou simplesmente matar, ou pegar só um pedaço dele, do vírus, e produzir uma vacina, tá? Então tem várias ali utilidades que os vírus têm para os seres humanos, embora muitos deles causam doenças, né? No caso, tem uma doença, nós estávamos falando agora há pouco, né? Do coronavírus. O coronavírus, ele infecta a pessoa e ele começa a invadir primeiramente as células do sistema respiratório, né? E ali começa a se proliferar e causar vários sintomas, não só no sistema respiratório, né? Também pode invadir também o rim, o fígado, o intestino, ou seja, o coronavírus ele pode invadir vários órgãos diferentes do nosso corpo, embora ele seja a sua via principal de infecção seja o sistema respiratório, né? No caso do vírus HIV, né? O vírus HIV é interessante, porque o vírus HIV ele é mais específico do que o coronavírus. Ele ataca algumas células do nosso sistema imunológico específicas, né? Vou desenhar aqui basicamente um HIV aqui, ó. Rapidinho, por exemplo. Ó. Aqui tem um HIV, né? Com seu material genético que é RNA, tá? E aqui tem o envelope do HIV, tá? Parecido com aquele que eu desenhei, tá? E aqui tem as glicoproteínas, tá? Do HIV. Ó, vou desenhar aqui rapidinho, né? Só para vocês entenderem. E aí, o HIV, ele é interessante porque ele invade algumas células específicas do sistema imunológico. Qual que é a principal célula que o HIV ataca? Primeiramente, o HIV, né, ele é transmitido pelas pessoas, de pessoa para pessoa, principalmente pelo contato sexual ou transfusões de sangue, por exemplo. Esses são os principais modos de transmissão, né, considerado uma DST. Né? E aí o HIV,
quando ele entra no sangue da pessoa, ele vai o quê? Ele vai procurar parasitar alguns tipos de células do sistema imune. Uma célula que o HIV gosta pra caramba é um tipo de glóbulo branco chamado de linfócito T. Linfócito T do tipo CD4. Porque tem vários tipos de linfócitos T, tá? O HIV, no caso, tá? Ele tem aqui uma glicoproteína, né, chamada de GP120. Né? As glicoproteínas têm nome, né? GP120. E o linfócito aqui, ó, desenhei uma célula aqui, o linfócito. O linfócito tem um receptor para essa glicoproteína. E o vírus se encaixa nesse receptor como se fosse uma chave fechadura, né? O vírus tem a chave para entrar na fechadura dessa célula. Quando o vírus encaixa aqui no caso dos linfócitos T, o HIV, ele injeta o material genético dele aqui dentro, tá? E aí o que acontece? O HIV é um vírus de RNA. Então, aqui é o RNA do vírus. Ele precisa transformar esse RNA em DNA, tá bom? Para poder incorporar no DNA da célula. Então, primeiro, quando ele entra aqui na célula, esse RNA é convertido em DNA, tá? Em DNA, tudo bem? Por uma enzima chamada de transcriptase reversa, tá? Transcriptase reversa. Bem, transcriptase reversa. Essa enzima transcriptase reversa, olha o nome, ó, reversa, reverte o DNA para, o RNA para DNA. Por que é reverso? Porque nos outros seres vivos, na gente, o DNA produz RNA. Nesse caso, o HIV é ao contrário. Por isso que ele é chamado de retrovírus. Retrovírus. Ó, retrovírus. Tá? Retrovírus. Porque o HIV tem essa enzima que converte RNA em DNA. Mas nem todos os vírus que têm RNA são considerados retrovírus, tá? Depois que ele converte o RNA viral em DNA, esse DNA aqui viral, tá? Ele entra aqui no núcleo da nossa célula, tá? E se incorpora, tá? Se incorpora aqui dentro, tá? Se incorpora aqui dentro do DNA da nossa célula. Incorpora. Igual acontece, semelhantemente como acontece com o bacteriófago, tá? Incorpora ali. E aí, essa célula aqui passa o quê? A entrar em transe e passar a produzir proteínas virais, tá? Proteínas do HIV e multiplicar o RNA do vírus. Com isso, aqui dentro desse linfócito aqui, o vírus vai se multiplicando, vai começando a aparecer aqui vários vírus aqui dentro, tá? Né? E proteínas do vírus, vai correr a montagem desses vírus aqui, tá? Daqui dentro. Chega uma hora que tem tanto vírus dentro dessa célula, tanto HIV dentro do linfócito, que o linfócito estoura, como acontece com as bactérias, né? Estoura e esses vírus aqui saem da célula do linfócito, tá? Saem do linfócito para procurar outro linfócito para poder parasitar, se reproduzir e matar. E aí esse processo é lento. Com o tempo, vai matando os linfócitos T, que é uma célula de defesa do nosso corpo, tá? É uma das células de defesa do nosso corpo. É ali que regula nosso sistema imunológico, primeiramente. É muito importante. E aí o vírus, com o tempo, com o passar dos anos, vai matando esses linfócitos. Chega uma hora que o sistema imunológico da pessoa tem tanto poucos linfócitos que fica fraco. O sistema imunológico fica deprimido, né? Fica comprometido, e aí passam-se anos, e aí começa a se desenvolver os sintomas que nós chamamos de AIDS, tá? E aí, qual que é? Perda de peso, né? Problemas, né, no organismo, surgimento de câncer, manchas no corpo, problemas no sistema imunológico, do sistema nervoso, e aí a pessoa fica com o sistema imunológico tão enfraquecido que ela acaba morrendo por uma simples gripe ou pneumonia, como que geralmente acontece. Ou seja, o HIV é o vírus, AIDS é a doença causada por esse vírus. AIDS significa síndrome da imunodeficiência adquirida. Ó, síndrome da imunodeficiência
adquirida, tá bom, pessoal? Então, esse aqui é o bem que eu expliquei para você, são um ciclo bem básico, né? É o ciclo bem básico do HIV. Expliquei também as características gerais dos vírus, né? Falei um pouco dos bacteriófagos. E aí agora você já sabe quais são as características principais dos vírus, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau.